Sabadão é dia do quê? Ô editor, conta pra galera aí, sabadão é dia do quê? Não sei. É dia de Thiago Responde, papai. Nós estamos como? Caralho! Sim, nós estamos respondendo pergunta que a galera mandou pra gente lá no Instagram. Problema seu. E ó, eu escolhi o tema Previdência Privada pra gente falar nesse Thiago Responde deste último Thiago Responde de 2020. E por que eu escolhi o tema Previdência Privada? Porque tá chegando o final do ano e se você faz a declaração completa de imposto de renda, ou se o seu cliente faz declaração completa de imposto de renda, rapaz, você precisa fazer um PGBL ainda esse ano. Senão você vai perder dinheiro, é simples assim, tá? E aí, antes de eu pegar aqui o meu celularzão e pegar aqui as dúvidas que a galera enviou pra gente, e aí, antes de eu começar a responder, eu falei assim, gravei um vídeo no Instagram e falei assim, aliás, ô editor, coloca aqui na tela o vídeo que eu coloquei lá e o Stories. Ó, eu coloquei esse vídeo. Hoje é sexta-feira e hoje eu gravo o Thiago Responde que vai pro nosso canal do YouTube amanhã. E o Thiago Responde de amanhã vai ser sobre previdência privada. Então, pergunte aqui pra mim qualquer coisa sobre previdência privada pra eu responder no Thiago Responde. Ficou claro que o assunto era previdência? Ficou, né? Pois é, mas a galera acho que não percebeu essa parte. E aí, eu ainda falei, olha, se você quiser perguntar outra coisa, vai pro próximo Stories. Mas tudo bem. É o seguinte, brincadeiras à parte, eu escolhi esse tema porque, tá chegando o final do ano, né? E falar sobre previdência é muito importante, mas o que eu queria falar é o seguinte, se você é um investidor ou se você atende um investidor, coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Previdência privada é um produto que definitivamente precisa estar no seu portfólio. Se você não tem previdência privada no seu portfólio, você está fazendo isso da maneira errada. Ponto final. E eu não estou falando ter a previdência do banco A, da seguradora B, não. Você precisa ter previdência privada no seu portfólio. Se você é um investidor e não tem previdência, repito, você está fazendo isso da maneira errada. Deixa eu te explicar as razões pela qual você precisa ter previdência. Olha só, a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto, certo? Acontece o seguinte, que se você é um investidor e tem dinheiro, obviamente se você é investidor você tem dinheiro investido. Quando do seu falecimento, o dinheiro que você tem investido, ele precisa passar por um processo de inventário. E esse processo de inventário, ele pode ser um inventário extrajudicial ou judicial, mas o fato é que independente de qual caminho ele corra, ele vai demorar alguns dias. Portanto, a tua família, os seus herdeiros, eles demorarão para ter acesso a esse patrimônio e mais, eles precisarão pagar para ter acesso a esse patrimônio, tá? E quando eu falo de você ter previdência, é porque este produto não entra no seu processo de inventário. E eu não estou falando para você colocar todo o seu patrimônio em previdência. Estou falando para você ter parte do seu patrimônio em previdência, porque isso é a diferença entre você estar seguro e deixar a sua família minimamente confortável quando o assunto for a sua partida, porque isso vai acontecer. Tá bom? E sem contar que, eu disse que a gente tem duas certezas, né? Uma é a nossa partida e outro é o imposto. Sem contar que a Previdência, ela apresenta benefícios fiscais que outros produtos não apresentam, tá? Primeiro, falando só do VGBL, que é o produto mais simples, cara, tu pode pagar 10%, que é menos do que a renda fixa, que é 15%. Agora, se a gente começar a falar sobre o PGBL, ele apresenta um benefício fiscal que nenhum outro produto de investimento tem. E aqui fica a dica, se você faz a sua declaração de imposto de renda pelo modelo completo, e se você também é um contribuinte de algum outro regime de previdência, como o INSS ou o RPPS, olha, sério, se você não tem um PGBL, é verdade, eu não estou falando isso para vender, porque eu não estou vendendo nenhum produto para você, tá? Se você não tem um PGBL, você está literalmente perdendo dinheiro. Isso é verdade. Isso faz parte de um planejamento tributário.
Porque a Receita Federal, ela permite com que você faça esse abatimento. E eu sei que muitos conteúdos que a gente vê por aí falam assim, o PGBL permite você abater até 12% da sua base de cálculo, mas que história é essa? Bom, deixa eu te explicar isso de um jeito bem simples. Olha só, quando você trabalha, quando você produz, você recebe o seu salário e sobre esse salário você paga imposto de renda. Ponto. Eu não vou falar aqui de alíquotas, tá? Então você paga esse imposto de renda sobre o seu salário. Este é o ponto, certo? Agora, o que é o PGBL? O PGBL é você deixa de pagar parte do imposto de renda sobre o seu salário, pega esse dinheiro que você deixou de pagar, investe num PGBL, faz esse dinheiro render e lá na frente você vai pagar imposto de renda. Percebe? E aí, se a gente falar de alíquotas, dependendo de quanto você ganha, você deixa de pagar 27,5%, faz esse dinheiro render e lá na frente você paga 10%. Então, é sério, se você faz declaração completa de imposto de renda e se você não tem um PGBL, você está fazendo da maneira errada, você está perdendo dinheiro. Então, se você que está aqui acompanhando o meu canal, se você trabalha no mercado financeiro, se você trabalha num banco, se você trabalha numa seguradora, você precisa entender isso para você distribuir esse produto para o teu cliente, porque o teu cliente não sabe disso. Agora, se você que está aqui me vendo é um investidor e faz a declaração de IR pelo modelo completo, sério, procure um profissional, procure o teu gerente, procure um assessor, procure alguém que possa te ajudar com isso, porque você está de fato perdendo dinheiro. Então, antes de ir para as perguntas, eu sei que o vídeo já está voando aqui, eu quero reforçar nesse final de ano. Se você é um investidor e não tem previdência, você está fazendo isso da maneira errada. Beleza? E se você faz declaração completa, piorou ainda, você está de fato perdendo dinheiro. Vamos lá. Pegando aqui as perguntas. Olha só. PGBL. Já tem uma pergunta aqui do Alex B. Mendes. PGBL, abatimentos dos 12% no IR considera renda bruta, incluindo os descontos de INSS, IRRF, etc. Então, ele não entendeu muito bem como é que funciona essa lógica, mas o PGBL permite com que você deduza até 12% da sua renda bruta anual. Então, exemplo, se você ganha 100 mil por ano, o PGBL permite que você utilize 12% disso, que significa 12 mil reais. E a pergunta do Alex B. Mendes é, incluindo os descontos? Mas Alex, se eu estou incluindo os descontos, aí não é renda bruta, né, pai? Aí é renda líquida. Então, o PGBL, ele permite com que você deduza até 12% da sua renda bruta, não da renda líquida. Beleza? Vamos lá. Depois o Fer.vacari. Tem que escolher na contratação se quer receber como renda, se quer resgatar ou receber como renda ao fim? Não, é o seguinte, quando você contrata um plano de previdência, você escolhe já qual que vai ser o seu regime de saída. Mas isso não significa que você não pode mudar. Porque quando você está num plano de previdência, existem duas coisas, tá? Existe a fase de diferimento, que é o período que você está fazendo a sua contribuição. E durante a fase de diferimento, você pode mudar, você pode alterar, você pode, enfim, fazer as mais diversas mudanças, tá? E, inclusive, mudar a maneira com que você vai sair. Tudo bem? Agora, chegou lá na fase de benefício, então são duas coisas que eu falei. Primeiro é a fase de diferimento, que é essa fase onde você está colocando grana, e depois é a fase de retirada, que pode ser convertida em benefício. Uma vez que você converteu isso em retirada, aí você não pode mais mudar, tá bom? Depois o Rafael Pardi. Quais os ativos que o FII compra quando aportamos em previdência? Quando o Rafael está falando de FII, ele está falando do fundo de investimento especialmente constituído, que é um fundo de investimento que atende o plano de previdência onde a gente coloca a nossa grana. Olha só, Rafa,
Não dá para eu te responder isso, porque depende da classificação do plano de previdência que você colocou. A gente tem, por exemplo, um plano de previdência soberano que investe só em títulos públicos federais, mas a gente tem um plano de previdência que é 100% em renda variável hoje, então não tem nenhum problema com relação a isso. Então não dá para dizer quais os ativos que o fundo vai comprar sem a gente saber qual que é a classificação do plano de previdência que você está aportando, beleza? Depois tem um outro aqui que não é sobre previdência. Depois, ó, o arroba Guialvesde. Vale a pena a previdência de bancão? Vale, mas você tem que tomar muito cuidado com qual previdência de bancão, certo? A questão não é o bancão, é o plano propriamente dito. Bom, recentemente o Itaú recentemente o Itaú lançou um plano de previdência com 100% de investimento no exterior, que é algo que não tem no nosso mercado. Pô, o Itaú é um bancão. Qual que é o problema? Você tem que tomar muito cuidado, com a taxa de carregamento e 2, com a taxa de administração do fundo. E aí você vai encontrar nos bancões taxa de carregamento alta e taxa de administração alta, o que é ruim, mas você também vai encontrar taxa de carregamento baixa e taxa de administração baixa. Assim como fora dos bancões, você também vai encontrar taxa de carregamento alta e taxa de administração alta. Então não se apegue a esse lance da marca, se apegue a taxa de carregamento e a taxa de administração. Essas duas, quanto menor for, melhor para você, tá bom? Depois, Michele Rosa da Rossi, acho que é isso. Nunca entendi como é a cobrança do IR. De qual forma é recolhido? Ele é recolhido pela própria seguradora, mas aí tem um ponto que é importante a gente falar. O plano de previdência ele tem 2 regimes de tributação. Ele tem um regime compensável e ele tem um regime definitivo. O regime compensável, ele também é chamado de regime progressivo. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Ele funciona exatamente como funciona o imposto de renda do seu salário. Como é que funciona o imposto de renda do seu salário? Ele é compensável. Deixa eu te explicar isso. Você trabalha, aí o seu empregador, ele vai te pagar o salário ali do mês. Se o seu salário estiver na faixa de imposto de renda, o seu empregador retém o imposto de renda, paga para a Receita e desconta do seu olerite. Não é assim que acontece? Aí você recebe lá o seu olerite descontado o imposto de renda. E aí, uma vez por ano, você precisa fazer a sua declaração anual de ajuste de imposto de renda para falar para a Receita Federal. Receita, olha, eu gastei isso, gastei aquilo, gastei com saúde, gastei com educação, tenho aqui os meus dependentes. E aí você vai fazer essa compensação e dependendo da compensação, você pode inclusive ter esse imposto restituído. Então percebe como fica mais fácil você entender a tributação da Previdência? A tabela da Previdência, que é a compensável, funciona exatamente como funciona o seu salário. Quando você converte ela em renda, a seguradora retém, assim como a sua empresa retém o seu salário. De acordo com o valor que você recebe, ela vai retendo ali e aí você ajusta isso na declaração. Tá bom? Agora, aquela tabela que é a tabela definitiva, ou seja, a regressiva, o que a seguradora reter ali não tem ajuste. Beleza? Reteu, foi para a Receita, acabou, não tem conversa. Um ponto importante, essas 2 formas que eu estou falando, elas se aplicam quando você converteu a sua previdência em renda, tá bom? Quando a gente faz um resgate da nossa previdência, que é diferente de ter renda, no resgate, na tabela compensável, existe uma alíquota única de 15% que a seguradora retém. E aí você vai pegar esse 15%, vai levar para a declaração e vai fazer o ajuste junto da Receita Federal, podendo inclusive a Receita cobrar mais ou eventualmente até te restituir, dependendo de outras rendas, dependendo de outros abatimentos que você tenha, tá bom? Depois perguntou o B. Moraes, qual é o melhor, PGBL ou VGBL? Não tem melhor. Tem aquele que te atende. O fato é o seguinte, se você se encaixa, se você atende os pré-requisitos para ter um PGBL, você precisa ter PGBL, ponto. Então, se você faz a declaração completa de imposto de renda e se você é contribuinte de um regime de previdência, que diga-se de passagem, se você trabalha, você é obrigado a contribuir, você precisa ter um PGBL, não tem conversa.
não é que você é obrigado a ter um PGBL, mas é burrice, para usar o termo bem claro, é burrice você não ter um PGBL, porque você está pagando mais imposto do que você deveria, simples assim, tá? Então, B. Moraes, se você faz a declaração completa, o PGBL é melhor. Se você não faz, o VGBL é o melhor, tá bom? Depois falou assim a Carol, não faço declaração de IR ainda, mas já é bom já escolher o PGBL sabendo que vou fazer mais pra frente? Carol, talvez faça sentido você estudar o mercado para entender um pouco melhor sobre os planos. Não sei se faz sentido você colocar a sua energia para escolher qual plano você vai entrar lá na frente. Até porque muita coisa muda, a gente não sabe exatamente qual o momento que você vai entrar, mas estudar o mercado é algo que faz muito sentido. Aliás, gente, o mercado de previdência é fantástico. Beleza? Depois, o V Carbone, portabilidade. Somente transferência de mesmos planos são possíveis? VG para VG? É isso aí. Portabilidade, VG para VG e PG para PG. Só isso. Aliás, é um outro ponto, um outro benefício, uma outra coisa importante. Por isso que eu falo, você precisa ter previdência. Previdência é o único produto que permite você fazer portabilidade, que é você de fato transferir de administradores sem pagar imposto de renda. Se você tem grana em um fundo de investimento, tô no fundo aqui, sei lá, tô no Azequest, por exemplo. Minha grana tá aqui, cansei do Azequest, eu quero mudar, eu quero ir lá pro verde. Cara, não tem conversa, vai ter que resgatar, pagar imposto de renda e mandar o dinheiro para lá. Com previdência não, você pode fazer essa transferência sem pagar imposto. Depois vem o Thiago Cavalcante, como identificar uma boa previdência, o que observar para avaliar, taxa de administração, taxa de carregamento e a classificação, os mercados que essa previdência investe. Aliás, que o fundo que atende essa previdência investe e se eles estão aderentes ao seu perfil de risco. É importante que você conheça o seu perfil de investidor. Hoje a gente tem previdência, como eu falei, soberano, investe 100% em título público e agora, mais recentemente, previdência investindo no exterior. Então a gente já tinha... O Conselho Monetário Nacional soltou uma resolução há alguns anos atrás, que é a resolução 4444, se não me falha a memória, que permite com que os planos de previdência aloquem 100% em renda variável, tá? E agora, mais recentemente, o Itaú lançou previdência investindo no exterior. Então, tem previdência das mais variadas formas. Então, você precisa conhecer o seu perfil de investidor, saber qual que é o plano que atende a sua necessidade enquanto perfil, olhar para o longo prazo e pensar taxa de carregamento, taxa de administração. E uma coisa que é importante você olhar também é uma coisa chamada de excedente financeiro, principalmente se você pretende converter a sua previdência em renda. Beleza? E por último tem essa pergunta aqui do Júlio. Como saber o retorno de uma previdência privada? Estimativa. Julião, isso aqui é a mesma coisa que eu perguntar para você como que dá pra gente saber o retorno do mercado de ações? Como que dá pra saber o retorno que Magazine Luiza vai dar pra gente nos próximos meses? Pai, não tem como saber não, tá? Olha só, é impossível saber isso. O fato é o seguinte... Você vai ter que escolher um plano de previdência privada que aloque em mercados que estão aderentes ao seu perfil de risco. Repito isso, tá? Então, você vai escolher planos conservadores, você vai escolher planos um pouco mais arrojados e por aí vai. Então, não dá para você pensar em retorno. E aí, pra gente finalizar esse vídeo, é importante a gente falar uma coisa. Se você entra num plano de previdência pensando no retorno, você está entrando pelos motivos errados. Sim, é verdade que se você entrar num plano de previdência, que é um plano, sei lá, 100% de renda variável, em um momento de bull market, ele pode trazer bons retornos para sua carteira. É verdade, sim. Mas, cara, não é só para isso que você precisa olhar. Uma das coisas que eu falei aqui é sobre o benefício fiscal que você precisa utilizar, pagar menos imposto para investir esse dinheiro no seu futuro. Porque é mais ou menos assim, ó. Por que a gente tem as deduções legais? Vamos entender a estrutura do imposto de renda sobre o nosso salário. É assim, ó. O governo cobra imposto de renda e diz assim pra gente, por que eu, governo, cobro imposto de renda? Eu, governo, cobro imposto de renda porque você me paga e eu, governo, vou prestar serviço para você. Essa é a lógica do imposto, beleza? Só que aí o próprio governo reconhece que ele não consegue fazer isso muito bem, ele fala assim pra gente, olha só, se você gastar com um médico, você pode abater da sua base de cálculo. É mais ou menos assim, eu, governo, entendo que você deveria me pagar imposto
para eu entregar saúde de qualidade para você. Mas como eu não entrego e você precisou gastar com saúde, então eu permito com que você pegue esse dinheiro que você gastou com saúde e abata do imposto, porque assim a gente faz essa troca justa, por assim dizer. Entendeu a lógica? E com o plano de previdência é mais ou menos a mesma coisa. O governo está dizendo para você, olha só, governo, eu tenho uma previdência oficial aí, que é o INSS, que ela é limitada, que tem as suas limitações. Então eu permito com que você pague menos imposto para que você planeje o seu futuro. Então, não sou eu que estou falando isso. É a Receita Federal que está fazendo isso. Então você precisa olhar para isso. E mais, como eu falei, olhar para a rentabilidade é importante, mas não é só para isso. Você precisa pensar, por exemplo, no seu planejamento sucessório. Quando você partir dessa para uma melhor, porque isso vai acontecer, como você quer deixar as pessoas que vão ficar aqui? Ah, Thiago, mas eu sou jovem, não tenho filho, não sou casado. Tá, você tem pais, você sabe o dia que você vai? Então você precisa pensar no dia de amanhã como um todo. Então o plano de previdência serve para muita coisa mesmo. Para você pagar menos imposto, para você deixar a sua família tranquila, para você deixar o seu futuro tranquilo. E reforço, finalizo esse vídeo. Se você é investidor e não tem previdência, você está fazendo isso do jeito errado. Beleza? Bom, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu quis responder todas as perguntas que eu recebi sobre previdência. Respondi outras perguntas aqui que não sobre o assunto. Depois eu acabei abrindo outra caixinha lá sobre outros assuntos. Aí a galera caprichou aqui. E aí essas aqui eu vou responder lá no Instagram. Beleza? Bom, é o seguinte, esse é o último Thiago Responde do ano, mas não é o último vídeo do ano. Então depois eu venho aqui gravar outros vídeos para desejar Feliz Natal e falar de coisas novas aí. A gente vai se ver no próximo material e claro, se você gostou desse vídeo, deixa aquele comentário esperto. A gente se vê no próximo material. Beijo, tchau!